Oi, turma, do livro Cartas de uma Morta, Chico Xavier com Maria João de Deus, no capítulo 78, nos domínios das recordações. Nos planos da erraticidade, onde me encontrava, poucos eram os seres cuja mente, em toda a intensidade das suas vibrações, já havia desabrochado o domínio das lembranças relativas às existências passadas. Nesses tempos imediatos ao post-mortem, repontamos de impressões físicas, as quais persistem em algumas entidades anos a fio. A vida é quase cópia da existência da personalidade terrena e foi assim que conheci inúmeros companheiros que duvidavam dos ensinamentos dos mestres quando se referiam aos pretéritos longínquos, e alguns deles me asseveravam não poderem admitir a multiplicidade das existências da alma. Semelhantes crenças eram o atestado da ignorância de quantos as abrigavam, pois, como os planos terrestres ou nas regiões em que são ainda imponderáveis, a natureza não dá saltos. Naquele ambiente misturavam-se os protestantes, os católicos, os professos de outras seitas, inclusive espíritos que militam nas hostes do materialismo mais avançado na superfície da Terra. E se aquelas falanges de almas não eram más, também não eram perfeitas. Não discutiam acaloradamente, mas cada uma preferia guardar os seus pontos de vista em matéria religiosa, acariciados durante a vida inteira pela mais estranha devoção. Então, assim, ela aponta que aquilo que nós somos aqui encarnados, nós somos desencarnados. A gente continua exatamente os mesmos, com os mesmos gostos, preferências, religiosidade. Nós acreditamos ou não acreditamos na espiritualidade, na vida após a morte. É incrível como o cara está desencarnado, está vendo que ele já não está mais no corpo físico, porém, ele não acredita que ele está desencarnado. Ele não acredita que existe vida após a morte, porque foi incutido dentro da sua religiosidade que quando morre acaba. E aí é que está. Não é criticando religiões, porque cada um escolhe o seu caminho e vai chegar a Deus da mesma forma, né? Só que da mesma forma não, de forma diferente, mas nós vamos chegar. O espiritismo, a doutrina espírita, ela não é melhor do que outra religião, né? Nós temos a nossa prática religiosa, nós temos que a religião, algumas pessoas hoje ficam batendo na tecla, assim, eu acho engraçado isso também. Algumas pessoas leem Kardec, olha de cabo a rabo as obras do Allan Kardec. Eu não conheço todas, não li todas, porém, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, eles são muito claros nisso, que a doutrina espírita, ela tem as três vertentes, né? Religião, ciência e filosofia. E tem alguns espíritas que vão para a internet hoje, principalmente na internet, bater na tecla que espiritismo, né, a doutrina espírita, melhor dizendo, não é religião. Ora, se alguém, uma ficha que eu for fazer para um emprego ou um cadastro que eu for fazer e me perguntar qual é a religião que eu professo, eu vou escrever que eu sou o quê? Se eu sou espírita, eu vou escrever o quê? Que eu não professo de religião nenhuma. Nós somos espíritas, então, da doutrina espírita. Então, não existe isso que a doutrina espírita não é religião. É que aí vem alguns conceitos em cima disso que diz assim, religião é com dogma e ritual. Não é, esse é o conceito errado. Religião, vamos vamos lá no pé da letra, né? Religião significa religar. Então, nós temos a nossa parte de religar com Deus. Então, nós temos a parte da doutrina espírita, que é a religião. Nós não temos a religião que a maioria das pessoas conhece, com seus dogmas, seus rituais. A nossa religião não tem dogma e não tem ritual. Mas nós temos religião. Doutrina espírita é religião. E aí, cada um professa a sua religião da maneira que achar melhor. Uns
acreditam na sua religião que a vida termina no túmulo. Morreu, vai dormir o sono eterno. Outros que você vai acordar no paraíso. Outros que você vai acordar no inferno. Ora, não interessa como que você pensa. Que você nem acredite em Deus. Não interessa. De alguma forma o despertar vai ocorrer, independente da religião que você professa. Ou se você não professa religião alguma. O despertar é para todos. Todos nós somos espíritos, todos nós vamos ter que despertar uma hora e falar: opa, acordei, não tô no paraíso, não tô no inferno, não morri, a vida continua, e agora? O que eu faço? Na hora que dá esse despertar, é aquele momento que você vai na sua religião, na sua religiosidade, naquilo que você professa, ver se condiz com o seu despertar. Se não tiver nada a ver com o teu despertar, também não tem problema nenhum, porque Deus dá a oportunidade de você aprender o tempo todo. A doutrina espírita não é a dona da verdade. Mais uma coisa, eu estou nela há muitos anos e estou estudando, que nem uma doida todo dia, não é à toa. Eu tenho a certeza, né? Eu sou Santo Tomé, eu tenho a certeza de que a vida continua. Eu tenho a certeza de que nós somos amparados por espíritos. Eu tenho a certeza e o consolo de que nós não morremos. Então, pelo fato de eu ter a certeza, não quer dizer que eu vou acordar quando eu despertar, né, lá do outro lado, que eu vou estar acompanhada, cheia de espíritos amigos, que eu vou ser amparada, que eu vou ser... Nada disso, não tenho garantia nenhuma. Pode ser que eu dê um troço em mim aqui agora e eu vá despertar lá no umbral. Então, a gente não tem garantia nenhuma de religião que nós vamos para o céu, que nós vamos nos desenvolver. Não temos garantia nenhuma, porque depende unicamente de cada um de nós. Não depende da religião. Aí o cara desperta do outro lado e ele fala: poxa, eu tô morto, mas eu não morro, né? Ou melhor, eu não vivo depois da morte. Como é que eu tô aqui? Ele chega confuso lá do outro lado. Então, independente de religião, independente daquilo que você crê ou não crê, o despertar é para todos. E chegar lá do outro lado, se você não tem um pouquinho dessa noção de que a vida continua, né? Porque tem os protestantes, os católicos, que por mais que eles tenham a vivência dos dogmas e dos seus ritos, eles têm uma espiritualidade bem desenvolvida. Eles seguem os seus ritos e os seus dogmas, porém, eles têm uma visão mais aberta. Eles aceitam algumas coisas, por mais que eles não pratiquem. Então, esses aí, bem provável que eles cheguem no plano espiritual e sejam muito mais amparados do que um espírita, que se diz praticante da doutrina espírita. Porque o que importa para Deus não é a teoria, é a prática. Se a pessoa for boa, praticar o bem, se ela é caridosa, se ela tem empatia pelo seu irmão, se ela ama a Deus acima de todas as coisas, se ela cultua, né, a prática do seu evangelho, a sua conduta é uma conduta de moral e de princípio, o que impede ela chegar no plano espiritual e ser muito mais amparada do que o outro que só sabe falar? Que o espírita gosta de falar, né? Conversem com o espírita como eu, vocês vão ver que gosta de falar. Né? Eu pego pessoas, às vezes, na internet muito endurecidas em relação àquilo que acreditam. É isso que eu acredito e ponto. Essa semana teve uma pessoa que me pegou num grupo espírita e eu achei até desagradável da parte da pessoa. Ela começou a me apontar: e você é isso, você é aquilo. Eu falei: mas espera aí, eu não estou aqui apontando nada para ninguém, eu estou aqui colocando meu ponto de vista. E se alguém discorda do meu ponto de vista, pode até colocar lá o que discorda, mas eu não vou ficar batendo boca, né? Quem tá certo, quem tá errado, argumentando. Não faz sentido isso para mim. Eu não tô propagando a doutrina para haver conflitos de ideias. Eu, às vezes, faço algumas leituras que geram na gente o próprio conflito. Aí cada um segure a sua, né? Aquilo que compreender, aquilo que aceitar, o que não aceitar. A gente faz a reflexão. Mas a conclusão cabe a cada um. E eu não vou impor as minhas ideias a ninguém. Como eu já falei, eu não quero ninguém me seguindo, né? Não estou fazendo isso para ter seguidores, engajamento. Eu estou aqui para poder propagar as ideias que eu entendo. Agora, o que eu entendo pode despertar em outras pessoas o entendimento delas da forma delas e não da minha. Enfim,
O que ela passa pra gente é que cada um tem o seu momento de despertar, tem o seu momento de acordar para a verdade, e a verdade ela é relativa. O que é bonito para mim é feio para o outro, o que é alto para mim é baixo para o outro, depende, o ponto de vista é de cada um. Então, as religiões em si, nenhuma está errada, nenhuma. Todas estão corretas. Tudo que aparece mediante uma religião já formada e que aí vai mudar um pouquinho aqui, outra, tá tudo certo, cada um no seu grau de evolução. Só que, no final das contas, pela prova que eu já tenho, nós vamos chegar no outro lado despertando e alguns ainda vão chegar na dúvida: ué, o que eu estou fazendo aqui se eu morri? Né? Eu não acredito na vida após a morte, mas você está vivo após a morte, e aí? Então, alguns espíritos chegam muito confusos lá do outro lado. Eu já participei de grupo mediúnico que o espírito custa a entender que ele desencarnou. Né? O meu próprio tio já deu uma comunicação uma vez, e ele dizendo assim, ele lidava com gado, e ele falando assim: olha lá, a pessoa tá mexendo com o meu gado de qualquer jeito, eu não aceito isso, eu tenho o maior carinho, tem que ter cuidado, isso aí vale dinheiro, porque ele era muito materialista, né? Isso aí vale muito dinheiro, a pessoa tá fazendo de qualquer jeito, vai perder dinheiro com isso. E ele revoltado com a pessoa que estava lidando com o gado dele. Só que ele tá desencarnado. E ele não fazia a menor ideia que ele estava desencarnado. Para ele estava lá no meio dos bois, as pessoas não estavam ouvindo ele, não estavam querendo prestar atenção naquilo que ele dizia. E na verdade ninguém tá vendo ele. Ele tá do outro lado. Ele está na erraticidade. Então, na erraticidade, vai ter espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, aqueles que têm uma espiritualidade grande, que entende toda a sua situação de desencarne, de vida após a morte, e tem aqueles que não conseguem entender absolutamente nada do que se passa com eles. É como se eles estivessem aqui, ao vivo e a cores encarnado. Então, o que a gente aprende com essa lição? Que nós temos que nos informar, que a gente tem que se preparar, tanto como a gente se prepara para reencarnar, para estar na carne, a gente também tem que se preparar para retornar à nossa pátria espiritual. Senão a gente vai levar o que na nossa bagagem? Nós estivemos aqui, fizemos todo o nosso contexto que foi preparado por Deus, nós trabalhamos o nosso espírito, aí chega do outro lado, vão falar assim: o que você trouxe na sua mala? Ah, eu trouxe nada, porque eu não acredito nem que eu tô aqui. Já pensou? Então, e ela coloca, né, que ela já viu espíritos mais superiores e que ela vê também aqueles que estão sofrendo mediante a falta de fé, a falta de acreditar, inclusive em si mesmo. Eles não acreditam que estão desencarnados. A mesma coisa que nós somos aqui, nós mantemos do outro lado. Ninguém vira santo quando morre, né? Quando desencarna. A gente permanece exatamente a mesma coisa. A gente vê que tem pessoas que têm vícios, continuam viciadas do outro lado. Pessoas que são mais benevolentes, que são pessoas que praticam mais a caridade, do outro lado são do mesmo jeito. Então a gente não muda em absolutamente nada. O conhecimento que você possui aqui é o que você vai carregar para lá. Aí eu deixo a pergunta, né? Qual é o tipo de conhecimento que você já tem sobre a questão da vida após a morte? Vamos nos preparar para a gente chegar lá do outro lado e não ficar assim: e aí, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo? Ou então perturbando pessoas porque a gente quer fazer algo como se a gente tivesse encarnado e na verdade a gente já está do outro lado.